Davi e a Arca da Aliança, a presença que transforma tudo. Introdução. A história de Davi, trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém, é uma das mais marcantes de toda a Bíblia, porque revela uma verdade poderosa. Nada é mais importante do que a presença de Deus. Em meio a conquistas, reinos fortalecidos e vitórias militares, Davi compreendeu algo que muitos ignoravam: sem a arca, sem a presença real e manifesta do Senhor, Israel poderia ter tudo, e ainda assim, não teria nada. A Arca da Aliança não era apenas um objeto sagrado. Ela simbolizava o poder, a glória, a direção e a santidade de Deus habitando no meio do seu povo. Quando a arca estava presente, Israel avançava. Quando estava ausente, o povo enfrentava caos, perda e confusão. Por isso, o sonho de Davi não era construir palácios, conquistar fronteiras ou acumular riquezas, mas restaurar o centro da fé em Israel. Trazer a arca de volta para o lugar de honra. Entretanto, esse retorno não seria simples. Haveria desafios, erros, interrupções e até tragédia. Mas acima de tudo, haveria ensinamentos profundos sobre honra, reverência, obediência e adoração verdadeira. A jornada da arca revela muito sobre o coração de Deus e muito sobre o nosso. E hoje, assim como Davi, somos chamados a perguntar: onde está a arca em nossa vida? A presença de Deus tem sido prioridade ou acessório? Estamos tentando tocar o sagrado com irreverência ou carregá-lo com honra? Prepare-se para mergulhar em uma história poderosa, cheia de impacto espiritual, detalhes profundos e lições eternas. Antes de continuar, deixa aqui nos comentários: eu quero a presença de Deus na minha vida. Isso não é só um comentário, é uma declaração espiritual. Vamos continuar essa jornada juntos. Vejamos o contexto bíblico, histórico e cultural. Davi trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém. Para compreender plenamente o impacto da chegada da Arca da Aliança a Jerusalém, é essencial analisar o contexto bíblico, histórico e cultural em que esse evento ocorreu. A Arca da Aliança era o objeto mais sagrado da fé israelita, construída a mando de Deus nos dias de Moisés, revestida de ouro puro, contendo as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão, que floresceu. Ela permanecia no Santo dos Santos, representando o trono de Deus na terra e simbolizando sua aliança eterna com Israel. Onde a arca estava, ali o Senhor manifestava sua presença. Mas durante o período dos juízes e dos primeiros dias de Saul, Israel caiu em decadência espiritual. A arca foi levada para o campo de batalha como um amuleto e acabou capturada pelos filisteus. Após juízo divino sobre eles, foi devolvida, mas Israel não a valorizou como deveria. Ela permaneceu esquecida por cerca de 20 anos na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim, longe do tabernáculo e longe do centro da vida espiritual do povo. Quando Davi assume o trono, encontra uma nação politicamente fragmentada e espiritualmente dispersa. Ele decide então unificar Israel não apenas pelo governo, mas pela fé. Para isso, determina que Jerusalém se tornará a capital da adoração e que o primeiro grande ato de seu reinado será trazer a arca de volta. Isso era muito mais do que um ato religioso. Era uma declaração nacional. A presença de Deus voltará a ser prioridade. Israel será governado pela palavra do Senhor. O centro da vida será o Deus vivo, não tradições vazias. Culturalmente, o transporte da arca também tinha regras claras. Ela deveria ser carregada pelos levitas, nos ombros, por meio de varas específicas. Isso simbolizava respeito e responsabilidade espiritual. Contudo, no primeiro intento, Davi e o povo a colocaram sobre um carro novo, uma prática filisteia, não bíblica. O resultado foi trágico. Uzá tocou na arca e morreu. Isso revelou que a presença de Deus é gloriosa, mas exige reverência profunda. Depois de 3 meses de preparo espiritual e aprendizado, Davi tenta novamente agora da maneira correta e a arca entra em Jerusalém em meio à celebração. Dança, sacrifícios e adoração genuína. Esse momento marca o início de uma nova era espiritual para Israel e se torna um dos capítulos mais vibrantes do Antigo Testamento. Vamos a uma breve reflexão. A chegada da Arca da Aliança em Jerusalém nos ensina algo profundo sobre a vida com Deus. A presença do Senhor precisa estar no centro de tudo o que somos e fazemos. Davi não buscava apenas um símbolo religioso, ele desejava restaurar o relacionamento de Israel com o Deus vivo. Isso nos mostra que não basta termos fé apenas de tradição, hábito ou costume. Precisamos viver uma fé
que coloca Deus no trono do nosso coração. O primeiro fracasso de Davi também carrega uma lição forte. Boas intenções não substituem obediência. Ele queria honrar o Senhor, mas não o fez da forma que Deus havia determinado. Em nossas vidas, quantas vezes tentamos servir a Deus do nosso jeito? Na correria, na pressa, sem consultar sua vontade. E quantas vezes colhemos resultados dolorosos por falta de alinhamento espiritual? Davi aprendeu, ajustou sua postura e então experimentou um dos maiores momentos de sua história. A segunda tentativa mostra que, quando buscamos a Deus com reverência, obediência e coração sincero, Ele nos permite experimentar a alegria plena de sua presença. Assim como Davi celebrou diante da arca, nós também somos chamados a viver uma vida marcada por gratidão, adoração e entrega total ao Senhor. A decisão de Davi, trazer a arca de volta quando Davi assumiu o trono de Israel. Uma das primeiras decisões espiritualmente estratégicas que tomou foi trazer a arca da aliança para o centro da vida da nação. Ele sabia que Israel não poderia prosperar sem a presença de Deus. Em meio a conquistas militares, organização política e desafios internos, Davi escolheu priorizar aquilo que realmente sustentava a identidade do povo de Deus: a presença divina entre eles. Essa decisão revela o coração de um líder que compreendia que nenhuma estrutura, exército ou estratégia tem valor quando a presença do Senhor está ausente. Durante o reinado de Saul, a arca havia sido negligenciada, esquecida em Kiriat Jearim, distante do tabernáculo e longe de sua função espiritual. Israel funcionava, mas sem direção espiritual. Lutava, mas sem proteção divina. Vivia, mas sem vida abundante. Davi percebeu que não bastava governar bem. Era preciso restaurar a ordem espiritual. Assim, ele determinou: traremos a arca para Jerusalém. Era mais do que uma mudança logística. Era um despertamento espiritual para toda a nação. Essa decisão mostrou que Davi entendia uma verdade eterna: não existe reinado bem-sucedido sem Deus no centro dele. E isso também é verdade para nós. Podemos ter conquistas, talentos, planos, mas sem a presença de Deus, tudo perde sentido e direção. Davi nos mostra que antes de construir exércitos, palácios e estratégias, é necessário construir um altar e buscar o favor do Senhor. Davi reuniu 30.000 homens não para uma guerra, mas para honrar a presença de Deus. Foi a primeira grande mobilização do seu reinado, e isso revela suas prioridades. Para ele, Deus era digno do melhor, do maior e do mais excelente. Essa atitude nos confronta. Quando foi a última vez que tratamos a presença de Deus com tamanha seriedade e entusiasmo? O rei não apenas ordenou, mas participou ativamente do plano. Davi não enviou mensageiros. Ele foi junto, porque estava comprometido. A presença de Deus não é algo que podemos delegar. É algo que precisamos buscar pessoalmente. Esse envolvimento revela um coração apaixonado. Alguém que entendia que a verdadeira grandeza não está em títulos, mas em rendição. Enquanto se aproximavam do local onde a arca estava guardada, havia expectativa no ar. Aquele momento marcaria o retorno do símbolo máximo da aliança entre Deus e seu povo. Era um dia histórico. O povo viu em Davi um líder que não apenas governava, mas guiava espiritualmente. Ele representava uma geração que desejava ver Deus novamente em destaque. A arca simbolizava a presença, o governo, a santidade e a glória de Deus. Trazer a arca de volta era como trazer o coração espiritual da nação ao seu devido lugar. Por isso, Davi agiu com urgência e alegria. Ele sabia que enquanto a arca estivesse esquecida, Israel viveria abaixo do propósito para o qual foi chamado. Esse primeiro movimento de Davi nos ensina que a vida só encontra equilíbrio quando Deus ocupa o centro. Decisões espirituais sempre antecedem vitórias práticas. Quando decidimos, como Davi, colocar Deus em primeiro lugar, estamos abrindo portas para restauração, direção e plenitude. A decisão de trazer a arca foi o primeiro passo para uma nova história. E também pode ser para nós o transporte da arca e o primeiro erro, um caminho sem obediência. Quando Davi e seus homens iniciaram o transporte da arca da aliança, o entusiasmo era enorme. Havia música, celebração, instrumentos tocando e um clima de vitória. Porém, apesar da boa intenção, um detalhe crucial foi ignorado: a forma correta de transportar a arca, estabelecida por Deus na lei. Em vez de carregarem a arca nos ombros dos levitas, conforme ordenado,
Colocaram-na sobre um carro novo, o mesmo método usado pelos filisteus. Esse erro mostraria que entusiasmo não substitui obediência. O uso do carro novo parecia eficiente, moderno e prático, mas não era bíblico. Deus havia estabelecido um padrão. A arca deveria ser carregada nos ombros dos sacerdotes, pois representava sua santidade e autoridade. Quando o povo de Deus copia métodos do mundo em vez de seguir as instruções divinas, o resultado é sempre perigoso. Davi aprendeu isso da forma mais dolorosa. Uza e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Eles cresceram perto da arca, mas a familiaridade excessiva os tornou descuidados com a santidade de Deus. Muitas vezes, aquilo que é santo pode parecer comum aos nossos olhos, quando lidamos com isso todos os dias. A reverência desaparece, a obediência se torna relaxada, e o temor santo vai sendo substituído por rotina. Uza estava perto da presença, mas não a honrava como deveria. Quando os bois tropeçaram, Uza estendeu a mão para segurar a arca, tentando evitar que ela caísse. A intenção era correta, mas o gesto era proibido. Ninguém poderia tocar na arca, menos era a lei. No mesmo instante, o Senhor o feriu, e ele morreu ali, diante de todos. O ambiente festivo tornou-se de choque, medo e silêncio. Deus demonstrou que sua santidade não pode ser tratada como algo comum. Davi ficou profundamente abalado. A morte de Uza o deixou com medo da presença de Deus. Ele entendeu que não estava lidando com um objeto religioso, mas com a manifestação real da glória do Senhor. Em vez de seguir adiante, decidiu interromper a jornada e enviar a arca para a casa de Obed-Edom. A festa parou, a música cessou e a reflexão começou. Era hora de rever as prioridades e retornar ao padrão divino. O erro não estava na intenção de Davi, mas na falta de obediência. Ele queria honrar a Deus, mas não consultou a forma certa. Isso nos ensina que boas intenções em direção divina podem gerar consequências sérias. O reino espiritual não opera baseado no que achamos certo, mas no que Deus ordena. Obediência, e não criatividade humana, sempre será o fundamento de toda conquista espiritual. A cena da morte de Uza também revela outra verdade profunda. Tocar na presença de Deus sem santidade traz juízo, não bênção. O que deveria trazer vida trouxe morte porque foi tratado de forma imprópria. Deus não mudou. Ele continua santo. Ele ama seu povo, mas não negocia seus princípios. A presença do Senhor é poderosa, mas exige reverência, obediência e alinhamento. Com o coração quebrado e temeroso, Davi percebeu que precisava buscar o Senhor novamente. Aprender, corrigir e recomeçar. Às vezes, Deus permite interrupções dolorosas para redirecionar nosso caminho e nos ensinar que a vitória não está no entusiasmo, mas na obediência. O erro de Davi não foi final, mas uma oportunidade para realinhar a sua jornada com as instruções divinas. E a próxima etapa mostraria isso claramente. A casa de Obed-Edom. A presença que transforma. Quando a arca foi levada para a casa de Obed-Edom, muitos imaginaram que aquele lar seria marcado pelo medo ou pela cautela. Porém, ao contrário disso, algo extraordinário aconteceu. A presença de Deus começou a produzir vida, bênçãos e transformação em tudo que havia ali. A arca, que trouxe juízo para Uza, agora gerava prosperidade para Obed-Edom. Isso revela que o problema nunca esteve na presença de Deus, mas na maneira como se lida com ela. Durante 3 meses, a casa de Obed-Edom floresceu. Seus campos prosperaram, seus animais multiplicaram-se, seus filhos foram abençoados e sua família experimentou o mover sobrenatural. A presença de Deus trouxe um ambiente de paz, crescimento e alegria. A arca não mudou, mas o coração que a recebeu sim. Obed-Edom se dispôs com temor, reverência e submissão, e Deus honrou sua atitude. A notícia chegou aos ouvidos do rei Davi, quando soube que tudo o que Obed-Edom possuía estava sendo abençoado. Algo reacendeu dentro dele. O medo começou a perder espaço para a fé. O trauma causado pela morte de Uza deu lugar a um desejo renovado: trazer a arca de volta para Jerusalém da maneira certa. Deus estava mostrando que sua presença não é fonte de destruição, mas de vida, quando honrada corretamente. Davi então procurou novamente nas Escrituras. Ele descobriu que a arca não deveria ser colocada sobre carros, mas carregada nos ombros dos levitas consagrados. A correção veio pela palavra. A solução não estava em abandonar o sonho, mas em fazê-lo segundo o coração de Deus. Muitas vezes, nossos maiores erros nos levam de volta ao lugar da instrução. Ao aprender o padrão divino, Davi convocou os sacerdotes, organizou o processo,
consagrou homens e preparou o povo. Desta vez não haveria improviso, não haveria pressa, não haveria superficialidade. A presença de Deus seria honrada com seriedade, reverência e obediência. O que havia começado com entusiasmo agora seria coroado com santidade. Essa preparação nos mostra algo fundamental. A presença de Deus exige alinhamento antes de avanço. Não se trata apenas de carregar a glória, mas de estar preparado para ela. Quando o coração e a conduta estão conforme a palavra, os resultados são extraordinários. Deus não rejeita quem erra, mas quem insiste em continuar no erro. Enquanto Davi organizava tudo, Obed-Edom se preparava emocionalmente para ver a arca partir. Não seria fácil. Em apenas 3 meses, sua casa havia sido transformada. Ele se apegou à presença, não aos benefícios. Era um homem marcado pelo que Deus fez em seu interior. E a história mostraria que ele jamais abriria mão de seguir a arca. O período na casa de Obed-Edom deixou uma mensagem eterna. Onde há reverência, a presença de Deus prospera. Onde há desobediência, ela adverte. Deus é o mesmo, mas as respostas são diferentes conforme o coração humano. E agora Davi estava pronto para viver o maior momento da história da arca, o retorno triunfal à cidade de Deus. O retorno triunfal. Adoração, sacrifício e celebração. Com tudo organizado segundo a lei do Senhor, Davi deu início ao retorno da arca. Os levitas a levantaram sobre seus ombros, carregando-a com temor e honra. A jornada começou com passos firmes e corações alinhados. Cada movimento era cuidadosamente observado. Cada detalhe era tratado com profunda reverência. Desta vez não havia pressa, apenas obediência e devoção. Depois de apenas 6 passos, Davi ordenou sacrifícios de bois e animais gordos. Esse gesto representava a dependência total de Deus. Era como se ele estivesse dizendo: se o Senhor não estiver conosco, de nada adianta prosseguir. A adoração vinha antes da conquista. Os sacrifícios eram memória viva de que toda vitória nasce da entrega. Enquanto a arca avançava, Davi se deixava levar pelo poder da presença. Vestido com uma estola sacerdotal, ele começou a dançar com todas as suas forças. Não era uma dança de espetáculo, mas de rendição. O rei se despia de sua dignidade humana para exaltar a grandeza de Deus. Ele não dançava diante do povo, mas diante do Senhor. O povo o acompanhava maravilhado. Os levitas cantavam, os instrumentos tocavam e a alegria se espalhava como um rio. Era uma celebração sem precedentes. A cidade inteira estava tomada por uma atmosfera de festa espiritual. O retorno da arca representava não apenas uma ação simbólica, mas a restauração da centralidade de Deus em toda a nação. Mas enquanto o povo celebrava, Mical observava tudo da janela do palácio. Ela viu Davi dançando, pulando e celebrando, e o desprezou em seu coração. Para ela, a postura do rei era vergonhosa. Aqui aprendemos que nem todos celebram o que Deus está fazendo. Alguns preferem criticar do alto, enquanto outros preferem se derramar de todo o coração na presença do Senhor. Mesmo assim, Davi não se intimidou. Ele sabia para quem estava adorando. Seu foco não estava nas críticas, mas na presença de Deus. A verdadeira adoração sempre irá incomodar os orgulhosos, porque revela quem é pequeno diante de quem é grande. E Davi sabia exatamente quem era grande naquela história. Não ele, mas o Senhor. Ao chegar em Jerusalém, Davi colocou a arca em uma tenda especial preparada para ela. Sacrifícios, ofertas e bênçãos foram derramados sobre o povo. Era um novo começo para toda a nação. A presença de Deus agora no centro de Jerusalém representava proteção, direção e favor divino. O que começou com erro, terminou com restauração e glória. A grande celebração do retorno da arca ensinou ao povo que adorar não é apenas cantar ou tocar instrumentos, mas colocar Deus no lugar que lhe pertence, o centro da vida. A presença de Deus não é ornamento religioso, mas fundamento espiritual. E quem aprende a rahalá vive a plenitude do propósito divino. A alegria que transforma a nação. Quando Davi finalmente estabeleceu Jerusalém como o centro espiritual de Israel, ele entendeu que a presença de Deus não poderia mais ser tratada como algo distante. Era tempo de restaurar o culto verdadeiro. Assim, convocou todo o povo, sacerdotes, levitas e anciãos, para celebrar a chegada definitiva da Arca da Aliança ao coração do reino. A atmosfera era vibrante, carregada de expectativa. O dia não seria apenas marcante para Davi, mas um divisor de águas para toda a nação. O cortejo começou com uma disciplina santa. Os levitas, agora devidamente instruídos conforme a lei de Moisés,
carregavam a arca nos ombros com temor e reverência. Ao seu redor, trombetas ecoavam, símbolos vibravam e harpas enchiam o ar com melodias de adoração. A cada 6 passos, Davi oferecia um sacrifício ao Senhor, reconhecendo que toda a vitória e toda a conquista provinham dele. Cada detalhe demonstrava um coração totalmente alinhado com o céu. Mas o que mais impressionava naquele dia era a postura do rei. Davi, vestido com uma estola sacerdotal de linho, dançava com todas as suas forças diante da presença de Deus. Suas expressões eram de puro deleite. Sua alma transbordava liberdade. Não havia pose real. Não havia status a preservar. Havia apenas um adorador apaixonado diante do Deus que o escolhera desde o campo de pastores. Ele dançava não por tradição, mas por gratidão. O povo, inspirado pela entrega de seu rei, também se uniu com entusiasmo. Crianças dançavam, famílias cantavam, anciãos batiam palmas e mulheres entoavam cânticos de alegria. Era como se toda a nação experimentasse um renovo espiritual coletivo. Por um momento, Israel voltou a se lembrar de quem realmente era, um povo separado, carregando a presença gloriosa do Deus vivo. Quando a arca finalmente foi posicionada na tenda que Davi havia preparado, o rei ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Era o símbolo de reconciliação e comunhão. Depois, levantou as mãos e abençoou todo o povo em nome do Senhor. A bênção saiu de seus lábios como um rio de vida, tocando cada família, cada tribo, cada coração presente. Aquele dia seria lembrado por gerações como o dia em que a presença de Deus voltou a ocupar o lugar central. Davi distribuiu alimento para todos, pães, bolos e porções de carne, para que ninguém deixasse o lugar sem desfrutar da bondade do Senhor. Era mais do que uma refeição. Era a celebração de um pacto renovado, da unidade nacional restaurada, da certeza de que Deus estava novamente no meio do seu povo. A festa não era apenas espiritual, mas também comunitária, refletindo que a presença de Deus transforma até as relações humanas. No entanto, enquanto o povo celebrava, Mical, filha do Saul, observava da janela. Ela não via adoração na dança de Davi, não via entrega, via exagero. O olhar dela contrastava completamente com o coração de Davi, onde havia alegria espiritual. Ela enxergava escândalo. Essa diferença de percepção logo traria um confronto que revelaria algo profundo sobre a verdadeira adoração. Quando Davi voltou para abençoar sua casa, Mical o confrontou duramente, criticando sua postura diante do povo. Mas Davi respondeu com firmeza. Ele dançara para o Senhor, que o escolhera acima de Saul. E completou dizendo que se humilharia ainda mais, porque sua adoração não era movida por aparência, mas pelo desejo de honrar a Deus. Mical, incapaz de compreender essa entrega, acabou o estéril símbolo de um coração que não gera fruto diante da presença divina. A adoração genuína de Davi, porém, ecoaria por toda a história de Israel. Vejamos poderosas lições de vida. Davi trazendo a arca da aliança primeiro. A presença de Deus precisa ser prioridade, não decoração espiritual. A arca não era um símbolo vazio, representava a glória, o governo e a santidade de Deus. Davi nos lembra que nada é mais precioso do que viver com a presença do Senhor no centro da vida. Sem a arca, Israel tinha estrutura, mas não tinha poder. Sem a presença, temos movimento, mas não temos direção. Segundo, zelo sem obediência gera tragédia. Uzá tocou na arca com boas intenções, mas fora da ordem estabelecida. Isso nos ensina que a intenção não substitui a obediência. Caminhar com Deus exige reverência aos princípios que ele estabeleceu. Não basta fazer para Deus, é preciso fazer do jeito de Deus. Terceiro, a alegria do Senhor transforma ambientes. Quando a arca entrou na casa de Obed-Edom, tudo mudou. Onde a presença de Deus chega, a esterilidade vira abundância, a tristeza dá lugar à celebração e a esperança renasce. Deus continua sendo o Deus que abençoa lares que o honram. Quarto, humildade é a marca dos que possuem intimidade com Deus. Davi dançou, celebrou e se humilhou diante do povo porque entendia que a glória era totalmente de Deus. Quem conhece a presença se desprende da vanglória, da opinião alheia e do ego. A intimidade sempre nos leva a um lugar de rendição. Quinto, a verdadeira adoração confronta o orgulho humano. Mical criticou Davi porque olhou para a aparência, não para o coração. Assim também, quem vive na superfície nunca vai compreender quem vive em profundidade. A adoração autêntica incomoda quem não experimenta a presença de Deus. Oração final. Senhor Deus, Pai de amor, nós nos colocamos diante de Ti reconhecendo que a Tua presença
é a nossa maior necessidade. Assim como Israel ansiava pela arca, nós ansiamos pelo toque da tua glória em nossas vidas. Restaura em nós o desejo ardente de caminhar contigo com reverência, obediência e amor. Ensina-nos a tratar aquilo que é santo com honra e temor, para que não vivamos uma fé superficial, mas uma vida verdadeiramente alinhada ao teu coração. Assim como a casa de Obed-Edom foi transformada pela tua presença, pedimos: entra em nossos lares, transforma ambientes, cura feridas, restaura relacionamentos e derrama a tua paz. Que cada cômodo, cada passo, cada decisão e cada palavra seja guiada pela tua luz. Que a tua presença traga vida onde há desânimo, abundância onde há escassez e esperança onde há dor. Senhor, dá-nos o coração de Davi, um coração humilde, rendido, apaixonado por ti. Que possamos te adorar com liberdade, sinceridade e verdade, sem nos preocuparmos com a opinião dos homens, mas desejando agradar somente ao Senhor. Que possamos dançar como Davi, celebrar como Davi e te honrar com todas as nossas forças. Livra-nos do orgulho que impede a adoração, da crítica que paralisa a fé e da irreverência que nos afasta da tua presença. Tua graça nos basta, tua glória nos conduz e o teu amor nos sustenta. Vem sobre nós, restaura nossa vida espiritual e enche nosso coração de alegria verdadeira. Nós te louvamos, te adoramos e te exaltamos, ó Deus da presença, Deus da aliança e Deus da glória. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, não saia sem deixar seu pedido de oração nos comentários. Será um prazer interceder pela sua vida. Inscreva-se no canal Ecoando Virtudes Bíblicas. Ative todas as notificações. Compartilhe este vídeo para que mais vidas sejam tocadas pela presença de Deus. Aqui todos os dias, histórias que edificam, reflexões que transformam e valores bíblicos que ecoam para a eternidade. Que a presença de Deus visite a sua casa hoje.